Existem várias razões pelo qual o notebook pode não ter o mesmo desempenho de um PC desktop, mesmo se a gente comparar um hardware semelhante, como por exemplo o Intel Core i9, né, ou até mesmo uma NVIDIA GeForce RTX 3080. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos pelo qual essa diferença de performance é bem evidente. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. São muitos pontos que deixam claro essa diferença de performance, mas eu vou deixar o principal motivo e o mais polêmico por último, então fica até o final do vídeo para descobrir qual é. O primeiro ponto é a questão do resfriamento, que em um notebook acaba sendo limitado. Como vocês podem notar, né, o notebook, por ele ter essa questão de portabilidade, ele tem um encapsulamento dele bem restrito, né, cada vez mais fino e cada vez menor. Isso faz com que a refrigeração que é desenvolvida para esse tipo de dispositivo, ela não possa ser tão grande assim, né, ou tão robusta. Até porque isso deixaria o notebook como um todo mais pesado, né, e ficaria até inviável de transportar ele para lá e para cá. Então, essa questão de limitação de refrigeração acaba atrapalhando, né, para que o dispositivo que seja colocado nele, seja uma placa de vídeo ou um processador, não consiga atingir frequências ainda mais altas ou até mesmo consumir mais energia e gerar mais calor, por exemplo. O BR também tem os projetos de water cooler também, que o cara não tem projetos para esse tipo de... Exatamente. Pelo tamanho. No desktop já tem essa opção. Você pode ter um water cooler selado de 120, 240, 280, 360 milímetros, dependendo do gabinete. Se o gabinete que você tem atualmente não couber, você pode trocar esse gabinete. Já o notebook, ele já tem o seu design preparado e é específico para aquele modelo. Você não conseguiria comprar outra carcaça de outra marca e colocar todas as peças, né? Até seria inviável fazer isso, né? Seria uma coisa bem trabalhosa, vamos dizer assim. Então, essa questão da limitação térmica realmente é um dos pontos aí que acaba diferenciando de um desktop, por exemplo. Em relação à refrigeração, a gente entra no ponto também do TDP, que é o Thermal Design Power, né? Basicamente seria ali o quanto de energia é gerada pelo aquele componente, né? Seja o processador, seja a placa de vídeo, né? Um desktop, por exemplo, você vai ter modelos de processadores com 125, 150 watts ou até mais, se a gente levar em consideração a sua frequência turbo. Já num mobile, né, num desktop, num laptop, geralmente o TDP é muito menor, porque como a gente está falando de um dispositivo portátil que usa bateria, os fabricantes se preocupam bastante que o usuário consiga utilizar aquele dispositivo por muitas e muitas horas. Então a bateria ela tem que durar bastante tempo. Se o TDP for muito alto, né, ou seja, se ele exigir muita energia, a bateria não vai render tanto assim. E mesmo que conseguisse render, teria que colocar várias células de bateria ali, deixaria o dispositivo mais pesado e talvez não duraria tantas horas a mais assim, né? Então esse é um ponto de balanceamento que é feito nos processadores para mobile ou até mesmo placa de vídeo. E falando em energia, né, temos aí a questão da fonte também, que no notebook ela é limitada, né? Para ter uma carga muito alta, precisaria de uma fonte extremamente grande e pesada, né? E se a gente está falando de um dispositivo que é feito para ter portabilidade, ser fácil de transportar para lá e para cá e de utilizar em qualquer lugar, ter uma fonte extremamente pesada ficaria complicado, né? Geralmente os notebooks gamers têm fontes grandes, né, que são parrudas ali para conseguir utilizar com um hardware mais pesado, como por exemplo um i9, uma RTX série 40 da nova geração e por aí vai, que geralmente consome um pouquinho mais de energia e tem especificações para exigir mais dos componentes, né? Geralmente tem um botãozinho ali turbo que ele aumenta toda a frequência do processador, placa de vídeo, aí esses aí vai ter uma fonte bem grande. Mas mesmo assim não conseguiria chegar, por exemplo, a ter uma potência de uma fonte de desktop, que a gente tem modelos aí que passam de 2000 watts, né? Ou seja, seria uma fonte extremamente parruda aí para um hardware ainda mais, digamos assim, exigente, né? Com mais de uma placa de vídeo para fazer overclock e por aí vai, né? Então, o mais comum de se encontrar é 850 watts, 1000 watts e por aí vai, né? Nos PCs que tem o i9 e alguma RTX série 40, por exemplo, né? E já no notebook, as fontes normalmente ali, né? Uma ou outra ali passa de 100 watts, né? Então, a gente tem uma discrepância muito grande em questão da alimentação, né? Que possibilita passar energia para todos os componentes ali do notebook. O BR, por que quando tira da tomada ele também perde desempenho? Então, esse é o fator da bateria que eu mencionei, né? Como ele precisa, digamos assim, ter mais tempo de durabilidade de uso, é reduzida a frequência dos componentes. Até o brilho do monitor geralmente diminui um pouquinho mais. Quando se coloca na tomada, você, digamos, teria uma energia ilimitada, né, que está direto da tomada, mas mesmo assim ainda tendo os limites dos componentes que estão ali, né, do processador, da placa de vídeo e por aí vai. Então, além do processador e placa de vídeo, a tela também consome energia e quanto maior o brilho dela, mais energia vai consumir.
O quarto ponto, que basicamente eu já falei no primeiro ponto, seria o seu design compacto, né? Justamente por ele ser mais compacto, para ter uma portabilidade melhor, para você conseguir transportar para lá e para cá, para caber dentro de uma bolsa, né? Não ser tão difícil de transportar, ele tem o seu design bem compacto, né? Cada vez mais fino também, por causa do peso, né? Para você conseguir utilizar em qualquer lugar e tudo mais. Então, por ele ter essa compactação, né, da sua estrutura ali, da carcaça que envolve todos os componentes dentro de um notebook, também acaba limitando até mesmo ter componentes, digamos, maiores, como por exemplo a placa de vídeo, né, que muitas vezes ela já é soldada direto na placa-mãe do notebook. Alguns notebooks gamers, por exemplo, essa placa ela meio que é off-board, né, ela tem uma conexão ali dentro, como se fosse uma PC Express, né, é um pouco diferente de um PC desktop, mas que acaba criando um certo volume, né, ela ocupa uma área ali bem espaçosa, além de ter um sistema de dissipação de calor específico para aquele componente, né, então acaba que tem alguns notes, por exemplo, que você tem um sistema de dissipação de calor para a placa de vídeo e para o processador, com ventoinha separada para cada um deles, né? Então acaba ocupando uma boa área. Mas mesmo assim, com mais esforço que os engenheiros consigam fazer, acaba que ele fica bem compacto, né? Não chega nem próximo de uma quantidade de espaço de um PC desktop, por exemplo, que você tem uma variedade gigantesca aí de modelos, tamanhos e por aí vai. E até memória, né? Vem soldado hoje em dia. A maioria só pode colocar um pente, né? Isso, alguns já vem com, sei lá, 4 GB soldado, 8 e um slotzinho para você botar mais um e fazer o dual channel, né? Tem essa questão também, que é mais uma forma de conseguir compactar tudo também. Eu diria até que armazenamento, em breve os caras vão fazer isso também, mano. Vai colocar a memória NAND já lá. Desse par, acho que já tem alguns notes mais simplesinhos que já tem. A Apple é tudo soldado, né? É uma plaquinha só. Nosso próximo ponto é um pouco subjetivo, porque depende muito, né? Tem alguns modelos que tem, outros nem tanto assim, mas a grande maioria tem a sua resolução limitada, né? Como a tela é pequena, né? A densidade de pixels fica numa área extremamente pequena, normalmente os fabricantes não colocam a resolução tão alta assim, né? Alguns ainda trabalham com a resolução HD, né? Que é aquela 1378 por 762, 1362 por 768, alguma coisa assim. Outras já Full HD. Alguns notebooks que já vêm com a placa de vídeo dedicada, né? Uma RTX, uma GTX já trabalha com resoluções Quad HD, né? Que seria 2K, 2560 por 1440p. E aqueles mais parrudão mesmo, resolução 4K, né? Então, se a gente levar em consideração a grande maioria que tem uma resolução limitada, esse seria um ponto que diferencia bastante de um PC desktop, por exemplo, que você tem uma infinidade de modelos, tendo modelos de monitores, por exemplo, super ultra wide, né, de 49 polegadas, gigantão e tudo mais, apesar de, se a gente falar em portabilidade, né, um PC desktop obviamente é mais difícil de você carregar tudo isso dependendo de onde você for, né, e num notebook está tudo ali em um componente só, né, mas esse é um ponto que de uma certa forma seria uma grande diferença também de um desktop para um notebook. E é claro que além de questões de consumo de energia, desempenho, performance, hardware e etc., também os fabricantes se preocupam bastante com o custo, né, e o design que vai ser escolhido ali para os modelos, né? E nesse caso do notebook tem que ser muito bem pensado, porque dependendo do material que é utilizado, vai afetar diretamente na refrigeração como um todo dos componentes que estão ali internos, né? Ou seja, uma carcaça de plástico, ela não tem a mesma dissipação de uma carcaça de alumínio, por exemplo, né? Que teriam uma performance melhor, ou até mesmo alguns pontos específicos com cobre, que é um material mais nobre e mais caro também, que acaba encarecendo o notebook como um todo, né? Então, a gente vai ter essa variação bem grande aí nos modelos mais simples, modelos mais robustos, né? Já num PC desktop, por exemplo, né, você consegue ter diversas opções e isso não afeta tanto assim, porque você tem uma área maior, né, para o ar circular ali dentro e tudo mais, até para a forma de você encaixar os componentes ali dentro de um gabinete desktop padrão ATX, por exemplo, né, é muito mais tranquilo, né? Já no notebook tem que ser muito bem pensado e isso afeta diretamente o custo final desse produto. Agora o ponto que vocês mais estavam aguardando desde o começo do vídeo, né? Só foi falar no começo do vídeo que teria uma polêmica no final, que eu tenho certeza que muita gente ou já pulou pro final ou ficou realmente esperando chegar nesse ponto, né? Que é o ponto mais polêmico, galera. Aqui a gente entra na questão de arquitetura, ou seja, a limitação de arquitetura, né? Isso está ligado diretamente no processo de fabricação e na litografia que é utilizada na arquitetura dos processadores atualmente, né? Então a gente tem, por exemplo, aí os processadores com 10 nanômetros que no desktop
tem uma carga de frequência, uma potência, né, um TDP X. No mobile, para você deixar num espaço compacto, com a limitação de dissipação de calor, de refrigeração também, é necessário que esse chip ele tenha algumas alterações. Então, por exemplo, você não vai ter o mesmo i9 de 14ª geração, com as mesmas especificações de um desktop, no notebook, porque isso iria consumir mais energia, exigiria uma fonte mais parruda, uma dissipação de calor mais parruda. Então, isso fica inviável, né? O usuário final talvez teria vários problemas com superaquecimento e etc, né? Agora, conforme for passando, né, for desenvolvendo melhor as tecnologias, se nós conseguíssemos pegar um processo de litografia que seja de 2 nanômetros ou 3 nanômetros, aí sim seria possível ter um processador mobile com a potência de um de desktop com 10 nanômetros, como por exemplo o de 14ª. Isso vai demorar um pouquinho para acontecer, mas só dessa forma que seria possível, até porque com o processo de litografia menor, ou seja, 3 nanômetros, na mesma área que ocuparia o de 10 nanômetros, é possível colocar mais transistores e dessa forma aumentar ainda mais a potência ou utilizar uma área menor para ter a mesma potência, ou seja, a mesma quantidade de transistores do i9 14ª geração, por exemplo. Então, isso é um fato que muda bastante. Sem contar outras tecnologias, como, por exemplo, a ARM, que seria a ARM, que já seria outro tipo de arquitetura, já trabalha de uma forma totalmente diferente ali com os dados que são processados com um processador com tecnologia ARM, por exemplo, né? No mobile, né, no caso, no smartphone, a gente já está vendo acontecer. Vai chegar nos notebooks, aí vai ser o caminho inverso, né? Para chegar no desktop vai demorar um pouquinho mais. Geralmente a gente tinha tudo mais parrudo no desktop e passa para os dispositivos mais compactos. Agora está sendo o inverso. No primeiro smartphone, depois notebooks, ou tablets, né? Antes notebooks e depois desktop. Aí... O BR, e a Apple já veio, né, com os notebooks. Que Agora o M1, M3, né? Já lançou o M3. Exato. E a Snapdragon também lançou. Quando que você acha que a Intel e a AMD se movem para entrar nessa briga? Eu já vi algumas informações de que eles estão trabalhando nisso, mas eu acredito que um fator que pode inviabilizar nesse momento seria o sistema operacional, que a gente ainda é muito dependente da Microsoft. Então, qualquer fabricante, NVIDIA, AMD e Intel que desenvolva produtos para desktop, tem que se basear com o sistema operacional presente hoje, que é o Windows 11, por exemplo, né, o mais recente, que não utiliza a ARM totalmente, né? Já tem alguns testes, algumas coisas em beta ainda, mas para ter um sistema totalmente com ARM, como por exemplo a Apple fez, que desenvolveu um dispositivo com tecnologia ARM, fez um sistema operacional que utiliza o ARM e ao mesmo tempo dá compatibilidade com aplicações anteriores, que esse é o grande fator, né? No PC a gente hoje tem tudo feito em x64, né? 32 bits, 64 bits. Então, essa questão de compatibilidade com aplicações que já existem, que eu acho que é o grande limitador ainda dessa tecnologia. Mas estamos em 2024, talvez esse ano a gente já comece a ver algumas coisas assim. E o uso final mesmo, assim, talvez em 25 ou 26. Aí sim, 26. Coisa linda. Aí vai ser top. Eu estou esperando por isso, porque vai ser um salto realmente absurdo. A gente vê o Apple o M1 fazendo com um hardware simples, vamos dizer assim, mas que só de ter ARM ali ele consegue ter uma performance absurda. É realmente impressionante. E isso acaba influenciando em consumo de energia, em hardware, ou seja, você não precisaria de um hardware extremamente parrudo para fazer a mesma coisa com um dispositivo que tem ARM, né? E por aí vai. Então, realmente, tudo isso acaba afetando como toda a performance de um notebook, por exemplo. Todos os pontos anteriores, então, pode mudar de acordo com... Totalmente. Hoje a gente está falando desses pontos aqui, mas amanhã, com toda essa mudança da indústria, pode ser que já não seja mais alguns pontos ali tão relevantes assim. Em resumo, mesmo com a configuração semelhante, porém com essas limitações de design, alimentação e refrigeração, fazem com que o notebook não consiga atingir a mesma performance de um PC desktop, por exemplo. Especialmente se a gente estiver falando de cargas de trabalho mais intensas. Agora diz aí, se para você vale a pena trocar a portabilidade pelo desempenho bruto? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião e, claro, para a gente também entender aí se para você vale mais a pena ter um dispositivo que você consiga carregar para lá e para cá, né? Ou seja, ter essa mobilidade, essa portabilidade, ou ter algo mais fixo ali, que tem um desempenho bruto para você, sei lá, renderizar ou jogar com FPS lá nas alturas, sem se importar com o consumo de energia, por exemplo. Não esquece de deixar aquele like aí pra gente e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? E ó, comenta bastante aí, dá bastante like aí para manter o meu emprego aqui, hein? Pra não fazer mais vídeo, né? Fazer essa troca aí, que nesse ano vai fazer 7 anos, hein? Bastante tempo, né?
Então, como deram sugestão aqui, and see you later. É isso? And see you later. Fui.